Beleza, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, quero comentar com vocês que nosso cliente, ele quer uma casa em estilo meio Lzinho, digamos assim. E o quarto, ele vem um pouquinho para frente. A gente está acostumado com que as kitnets sejam muito retangulares, muito quadradinhas, né? Ele quer dar um desnível ali um pouquinho diferente para que se tenha um detalhe a mais. Então, a gente vai começar desenhando o nosso projeto aqui atrás. Ele quer deixar o mínimo de espaço entre o limite do terreno com a edificação, para que ele possa usar de uma forma melhor depois o terreno. Então, a gente vai começar fazendo isso, tá? Pelo nosso código de obras, a gente tem que paredes com abertura, a gente precisa distanciar no mínimo 1,5. Então, eu vou partir dessa nossa suposição, que eu preciso deixar 1,5 de cada lado, e depois, se a gente for deixar alguma parede cega, a gente arrasta para a divisa, tá? Então, aqui eu vou dar um DL novamente, para fazer uma projeção, e eu vou passar aqui duas linhas, ó. Só que essas duas linhas, deixa eu até deixar paralelo, né? Ah, ah, acho que é aqui, paralelo. Então, elas vão ficar a 1,5 m, ó. Só pra gente ter qual que vai ser o meu limite aqui da edificação, tá? Desenhei ela aqui, agora eu vou começar lançando as paredes, tá? Qual que é a questão das paredes? Eu posso vir aqui em arquitetura, parede ou então atalho WA. Aqui a gente já tem vários tipos de paredes cadastrado, então a gente vai vir aqui e vai escolher esse aqui, ó, parede 15 centímetros, que é o tijolinho de 9, 19, 29. Vou clicar nesse aqui, vou escolher aqui, ó, como face de acabamento interna ou externa, a gente vai rotacionando, e aí eu vou começar a desenhar aqui a nossa edificação. Para nossa edificação não ficar seguindo esses ângulos, né, mais estranhos aqui do nosso terreno, eu vou fazer ela bem certinho, né, reta, quadradinho, até para que na hora da execução o pessoal consiga fazer uma execução mais certinha, não tenha problema de esquadro depois, tá? Então a gente vai fazer aqui. Eu vou começar estimando, eu vou mais ou menos desenhar como que eu imagino aqui a nossa kitnet, digamos assim, né? Aqui ela teria que ficar reta. Então, meio que nesse estilo. Aqui ela já tá bem gigante, então a gente vai diminuir. Até se eu pegar aqui e vier em área, arquitetura, ambiente, ele já vai identificar aqui 31 metros. Então, basicamente, essa daqui seria a minha ideia de kitnet. 30 metros já é uma edificação grande. O que que acontece? Aqui, o nosso cliente ele quer fazer mais 4. Então, a gente precisa diminuir esse espaço, tá? Para que seja feito menos ainda. A gente vai ver se isso é possível, tá? Então, a gente vai começar. Basicamente, daria, digamos, né? Isso aqui, né? Aqui fechou 29 metros. Essa aqui seria a nossa metragem diária. Vou tirar aqui o nosso ambiente, tá? E aí, agora sim, a gente vai começar a desenhar. Como que a gente vai fazer? Os nossos quartos, vamos deixar ele com o mínimo por enquanto. Então, 2,5 por 2,5. Então, eu venho aqui, cliquei na parede e fiz um 2,5. Eu vou fazer mais uma parede aqui e vou alinhar essas duas, ó, para que meu quarto fique nesse canto. E aqui eu vou deixar também com 2,5, certo? Nessa questão aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer sala, né? Sala, cozinha, um banheiro aqui e a questão aqui do dormitório. Então, entre os ambientes aqui, a gente vai fazer a abertura do meu quarto vai ser para cá. Então, eu já vou começar a inserir as portas e janelas para a gente ver como ficaria, tá? Teoricamente, eu teria no meu banheiro nesse canto aqui, tá? Então, vamos ver a medida que ele ficou, ó. Em torno de 1,1, eu vou deixar ele com 1,20, que é o mínimo, e depois a gente vai mexendo. Então, ele ficou de 1,1 por 2 metros, tá? Ficou uma medida pequena, né? Então, a gente teria que fazer ele diferente, ou então fazer aquele estilo quadradinho de banheiro. Vamos ver o que a gente vai acabar fazendo. Eu vou pensar que vou sair do pressuposto que a minha porta eu vou colocar nessa região. Então, eu posso vir em arquitetura porta, ou então dar um DR no teclado e procurar aqui a minha porta de 80. E eu vou deixar ela aqui. Então, ela vai ficar
a 10 centímetros aqui da minha porta. E aqui sobrou 19, então eu poderia ainda aumentar mais 10 centímetros do banheiro. Ele ficaria 1,3 por 2, tá? Então ele ficaria, digamos assim, um banheiro mais largo, mas mais curtinho. O que eu vou fazer agora, tá? Só pra gente ter uma ideia. Eu vou vir aqui no piso, vou lançar um piso aqui com vocês. Então, eu clico lá em piso, vou vir aqui no retângulo, lançar um piso cimentado mesmo, só pra gente ter uma ideia. E aí eu vou lançar os móveis aqui dentro pra gente ver a disposição do banheiro, se eu vou aumentar ele ou não. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui em arquitetura, componente, e aí eu pesquiso aqui por bacia. Vamos ver se está com bacia sanitária. Bacia com caixa acoplada. Então, eu vou colocar aqui na minha face vertical. E eu vou pegar mais um componente aqui, que vai ser a minha cuba, né? Vamos pegar aqui. Vou pesquisar se tem algum balcão pra gente colocar, que dá pra ver uma ideia, né? Acho que não tem. Vou pegar aqui e vou deixar depois salvo no template para vocês, tá? Vou entrar no meu plugin aqui e baixar, só pra gente ter. Acho que eu botei com letra maiúscula. Tá? E eu tenho alguma coisa já aqui nos meus favoritos. Vou pegar esse aqui, que ele é mais. A gente consegue editar. E eu vou colocar uma cuba. Ó. Ah, agora sim. Ó. Então ele vai ficar mais larguinho. Só que se eu pegar, essa minha cuba ela tá com uma dimensão de 80 de largura. A gente tem algumas cubas que são de 60. Nesse caso, a gente vai pegar uma de 60 mesmo. Deixa eu diminuir a profundidade, eu vou manter. E para rotacionar, eu posso vir aqui no rotacionar ou simplesmente dar um espaço. E aí eu vou dando um espaço até chegar na minha altura. Então, basicamente, aqui eu teria minha cuba e eu teria que levar esse meu sanitário pelo menos um pouco mais aqui para a lateral para não se ficar apertado, né? Agora eu preciso colocar o box, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se eu já tenho algum carregado aqui no template. Não tem, então eu vou baixar esse aqui. Vamos lá. E aí sim, ó. Vou deixar aqui. Colocar ele na dimensão que é realmente 1,3. Certo? Que eu vou mudar a direção dele. Por mais que eu. Assim, ó. Por mais que é só um lançamento, eu já gosto de fazer certinho. Então eu venho aqui, eu vou medir esse meu espaço. Eu fiquei com 56 de box. O mínimo que a gente considera é 70 centímetros, tá? Uns 75 para ficar confortável quando é um banheiro pequeno. Então, se eu deixar 75, vai ficar muito apertadinho aqui, ó. Vai ficar bem apertado. A não ser que eu faça um outro banheiro. Então, qual que é a minha sugestão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho mais para frente esse meu quarto para aumentar pelo menos 15 centímetros aqui no meu banheiro, ó, para que a gente tenha um espaço um pouquinho maior, tá? Então, basicamente, deixei ali o meu banheiro, ele ficou com 75, vai ficar um espaço bom. Meu quarto se mantém de 2,5 por 2,5, né, nesse formato. Outra coisa que a gente pode fazer é, Jennifer, quero deixar então a porta do meu quarto aqui, porque aí eu consigo fazer o banheiro na outra direção. Eu deixaria o banheiro nessa direção para diminuir essa minha questão da casa. É uma possibilidade, tá? É uma coisa bem provável também e provavelmente a gente vai alterar também. Mas eu quero que a gente vá entendendo essa questão de lançamento para que vocês vão pegando como que a gente faz o lançamento arquitetônico e a gente vai pensando aí no cliente, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, então, é lançar. Aqui, se eu for colocar a minha cama, vou vir aqui em componente e vou lançar uma cama aqui pra gente ver o tamanho, tá? Eu quero uma normal, uma cama de casal normal. Essa cama tá meio grande pra ser de casal. Deixa eu até pesquisar, mas eu acho que uma cama
uma cama de casal normal, ela é menorzinha, né? 1,60 por 1,80, não lembro. Deixa eu ver, dimensões cama casal. É 1,38 por 1,88. Então aqui a gente tem 1,88 e aqui 1,38. Beleza, aqui é a dimensão, então, da minha cama. Ela vai pegar aqui nas laterais, mas a gente pode mexer, só para ter uma ideia. Então, a gente teria basicamente uma cama aqui nessa região e a gente teria um roupeiro, então, aqui também. A gente teria um espaço, se a gente for considerar, de 1,45 para um roupeiro, o que é confortável para uma kitnet, tá? Uma kitnet é confortável. E depois, provavelmente, a gente vai diminuir também esse tamanho, nossa kitnet vai ficar mais compacta, tá? Para que aqui eu consiga colocar uma outra kitnet, quem sabe fazer uma geminada, né? Uma kitnet geminada aqui, e assim a gente vai vendo. Beleza, o que a gente vai continuar fazendo, tá? Eu quero colocar uma porta aqui no meu banheiro. Eu posso vir nessa porta e dar um CS, que é um criar similar, ele já vai direto para minha questão de portas. Eu posso dar um DR, que vai abrir as minhas portas, ou então em arquitetura, porta, e aí também escolho aqui qual a minha porta, tá? Vou deixar aqui já a minha porta de banheiro. Esse meu piso, eu vou editar o limite, eu vou puxar ele bem para fora aqui, só para que a gente consiga ir colocando os móveis aqui dentro, tá? Depois a gente faz ele certinho. O que eu penso em fazer? Nessa região, a gente colocaria, então, máquina, tá? A questão da máquina e do tanque. E a gente trabalharia, então, aqui com uma bancadinha para dividir os dois ambientes. Trabalharia com a parte da cozinha aqui, que a gente pode deixar uma janela aqui para o fundo. E aqui na frente a gente faria a sala. Aqui na lateral, a gente pode trazer essa minha construção aqui para minha divisa, porque eu não vou ter parede nessa região. Então, isso já faz com que eu ganhe um pouco de metragem também, tá? Então, vamos mais ou menos ver como é que ficaria se eu fazer dessa forma, tá? Vamos pegar um tanque. Vai colocar um tanque aqui no cantinho. Máquina. Ó, para eu rotacionar o objeto, eu vou dando o espaço, ele vai rotacionando. Tanto antes de eu selecionar o lugar dele, tanto quando eu selecionar ele, vou dando um espaço, ele também rotaciona, tá? Então, a gente tem aqui a minha própria questão da lavanderia. Eu vou fazer aqui, uma coisa que eu não atentei, tá? Se eu vier aqui no meu 3D, as minhas paredes são todas baixinhas, né? Então, eu vou vir aqui no meu térreo, vou selecionar uma parede e eu quero selecionar todas. Como é que eu faço? Eu dou um S, um SA, que seria um selecionar os semelhantes, né? Então eu dou um SA, ele seleciona todos os semelhantes. E agora eu vou mudar aqui, a minha restrição superior, ela vai ser para o segundo pavimento, tá? Então automaticamente já mudou ali para 3 metros, o que a gente vai configurar os níveis depois. Então coloquei aqui, uma coisa que vou já ajeitar aqui, que tá me dando uma quizila, como a gente chama. E agora sim eu vou fazer uma bancada aqui, que vai ser de 1 metro, tá? Então, entre aqui a minha cozinha e a minha lavanderia, a gente vai ter uma bancada de 1 metro. Vou tentar alinhar aqui para ver como ficaria. O espaço aqui eu acredito que vai ficar pequeno. Ó, 40 centímetros fica pequeno. O que eu posso fazer aqui é aumentar uns 15, tá? Para que se fique um espaço bom. E eu vou alinhar, então, essa minha parede aqui do quarto, tá? Vou fazer um quarto um pouquinho mais largo do que o mínimo. Então, ele vai ficar meio que nessa direção. A gente vai ter a bancada da lavanderia. O que eu posso fazer, tá? Nesse caso, como eu não vou dividir a mesma parede hidráulica, para ficar uma coisa mais bonitinha, eu posso simplesmente selecionar e botar aqui, ó, os meus móveis, tá? Para que a lavanderia ela fique de frente para essa direção e não para a cozinha. Então, é uma outra possibilidade. Eu vou vir aqui, vou vir em selecionar novo e vou selecionar essa parede e vou rotacionar essa máquina para ela ficar nesse cantinho, tá? O que acontece? A minha lavanderia, ela precisa ter no mínimo 1,20 m, tá? Algumas 1,40 m, 1,5 m, a gente tem que ficar de olho nas normas, tá? E eu vou aumentar 10 centímetros, vou colocar... Na verdade, eu vou diminuir o meu banheiro em 10 centímetros, porque ele tá com 1,3. Vamos ver aqui. 1,2.
ele vai pegar certinho, vou deixar 1,25. Tá? Ele vai dividir os dois 1,25. Tá? Se a gente for procurar no nosso código de obras, vou colocar aqui, ó, dimensão mínima, lavanderia, ou área de serviço, é 1,40 por 1,40. R$1,20. Depende da prefeitura, tá? No nosso caso vai ser 1,20. Então eu vou manter assim mesmo. A gente consegue colocar aqui um tanque. Esse tanque até é grandinho, né? O de 30 litros. Tem tanques menores. E uma máquina de 11 quilos, que também é uma máquina maior. Então coube aqui bem certinho. Fiquei com 1,25. Vou mexer aqui no meu box, deixar com 1,25. E beleza, pessoal. Tenho meu banheiro, tenho minha lavanderia. Aqui eu tenho só uma bancadinha ali que separa os dois, né? Só para questão mais estética. Aqui, então, eu vou colocar a minha questão da cozinha. Arquitetura. Vamos pesquisar uma geladeira. Tá, uma geladeira média. Nesse caso, eu vou deixar ela para cá, porque ela não ofusca, né? Geralmente a geladeira ela abre daqui para cá. Então, se eu botar ela nessa direção, eu vou ter que vir aqui no canto para abrir. Eu vou deixar ela aqui, tá? Vou pesquisar aqui se a gente tem uma bancada. A gente tem uma bancada reta com o rebaixo da pia já. Eu já vou deixar sem rebaixo para a gente não precisar ficar editando muito. Vou deixar sem rebaixo, eu vou deixar ela com comprimento de 1,5. Geralmente, na verdade, as nossas pias são de 1,20. E aí a gente teria mais 60 do próprio fogão. Então, eu vou estender ela e vou deixar um cooktop ali. Então, 1,20 mais 60, 1,8. Para a gente ter aqui os dois balcões. E aí, eu vou trazer aqui para o cantinho. Notem que ele tá vindo só para lateral, ó, tá só na ortogonal. Eu vou tirar o restringir aqui para eu poder mover aqui pro cantinho. E aí sim, eu vou trazer essa geladeira mais próxima e eu posso diminuir um pouco essa minha cozinha aqui. Tá até com medida quebrada, tá? Vamos deixar, será que 2,60? Ok. Dessa forma aqui, então, a gente vai deixar uma cuba. Ver se a gente já tem um cooktop. Aqui no cantinho. E a nossa própria cuba aqui no canto. A gente vai trabalhar, eu vou pegar uma outra bancada igual a essa, tá? Um CS aqui, vou criar um similar e eu vou fazer uma bancada dessa aqui para alimentação. Só que a nossa alimentação, ela pode ter uma profundidade até de 45, ela não precisa ser tão grande. Como vai ser para duas pessoas, eu vou deixar até 3, digamos assim, para que se receba alguma visita caso venha. Então a gente vai deixar um comprimento total dessa daqui de 1,5, vamos ver se vai dar o suficiente. Vou deixar aqui no cantinho. Opa. É isso aí. E aí, agora a gente vai colocar as banquetas, né? Vamos ver se a gente tem banqueta. Então, eu deixei aqui uma. Duas banquetas. Agora eu vou trabalhar aqui com o sofá. Vou pegar um médio aqui, vou girando, mas ele não vai caber, então eu vou ter que aumentar aqui. Deixar aqui com 0,6. Mover um pouquinho mais aqui. Ver se vai dar certo. Então já mexi aqui. Vou colocar uma TV. Aqui nessa parede. E aí sim a gente deixa ali a questão. E agora, gente, eu vou mudar isso aqui. Já vamos colocar em porcelanato. Para que a gente deixe certo, tá? Eu vou editar. O limite dele não vai ficar tão certinho. Mas eu vou... Depois a gente vai traçar. Só para ficar uma coisa estética melhorzinha, tá? Vamos traçar aqui. Beleza, tenho aqui a minha edificação.
Eu quero saber quanto de área tem isso, tá? Internamente, a gente ficou com uma área de 25 metros, 24 metros e alguma coisa. A gente vai ter a questão aqui das nossas paredes. Para eu pegar bem certinho, eu posso vir aqui em anotar, fazer uma região, pegar lá a região e fazer uma região pegando a parte externa aqui das minhas paredes, só para a gente definir, ó. Fechar aqui, vou dar um ok e aqui do ladinho já vai aparecer. Então, fechou em 27,44, tá? Isso considerando já as medidas mínimas, tá? E, basicamente, deu certinho. O que, que vai acontecer? Ele vai conseguir espelhar tanto para esse lado, vai conseguir, talvez, fazer uma terceira, né? Nesse sentido, trazendo ela mais quadradinha aqui. Talvez ele não consiga, porque a gente ainda tem o limite. Então, são coisas que a gente senta com o cliente e conversa sobre. Vamos pensar em diminuir um pouquinho? Vamos tentar mudar o formato? Vamos fazer só duas? Ou talvez a gente faça 2 pavimentos, né? Então, a gente conversa com ele justamente sobre isso, até porque o terreno dele é curtinho. Geralmente, a gente precisa deixar aqui, ó, 4 metros de recuo, né? Em algumas cidades é um pouco mais. Então, a gente já não teria espaço para fazer outras, somente duas. Faria uma geminada. A minha ideia seria fazer 2 andares, então faria 4 unidades em que a gente consegue trabalhar com vagas de garagem, consegue trabalhar ainda com uma escada e ficaria bem legal. Nesse caso, nessa parede eu não tenho parede cega. Nesse lado eu não tenho parede cega. Então eu vou mover, selecionar tudo isso aqui e mover para a divisa. Vou mover bem para a pontinha da minha divisa. E aqui eu vou mover para o meu limite, ó, também. Para que ele fique no máximo que eu conseguir. Tá? Então, eu já deixei ele certinho ali no meu terreno. Agora, eu vou apagar essas duas medidas aqui. Tá? Provavelmente, o meu cliente vai querer fazer nesse lado do esquadro, depois eu posso fazer da seguinte forma, ó. Vir aqui, vou dar um espaço e rotacionar, ó, tanto é que nosso projeto nem ficou certinho. Vou trazer pra cá. Rotacionar aqui, opa, rotationa, dá espaço, e eu quero que essa parede se alinhe com o meu limite. E aí ele vai rotacionar a minha edificação. É uma possibilidade, tá? Mas nesse caso, para o nosso projeto ficar certinho, a gente rotacionaria o terreno, tá? Eu pegaria o lado ali como referência e rotacionaria o terreno. Eu vou deixar assim, por enquanto, para que se fique certo, tá? Aqui vai ser parede cega, então depois ele consegue fazer um muro, consegue preencher aqui, ou a gente simplesmente rotaciona, né? Ele pode perder um pouquinho aqui só do terreno, continuar o muro para cá, porque é um ladinho praticamente insignificante. Isso para não rotacionar e dar problema na execução. Beleza, pessoal? A gente lançou, então, aqui nosso projeto. Se a gente vier aqui no 3D, a gente já tem todas as paredes lançadas, tudo certinho. A gente tá só com 2 portas lançadas. Agora a gente vai terminar de lançar, tá? A questão das aberturas, vai fazer a parte de cobertura, e aí sim a gente vai partir para a parte de fachada e tudo mais, deixar bem certinho, beleza? Então, até a próxima aula, tá?